Olá, hoje vamos falar sobre sintomas do Alzheimer. Vamos muito além da perda de memória. Confira agora. Pesquisas indicam que sinais de doenças degenerativa podem ser percebida em mudanças de comportamento no cotidiano. O Alzheimer é uma doença silenciosa que, na maioria das vezes, começa a ser notado a partir da perda de memória. Os pesquisadores, entretanto, têm descoberto possíveis sinais precoces da condição, mudança de comportamento, como falar palavrão e perder o filtro na conversa. Costumam anteceder o estágio mais avançado da doença. O Ministério da Saúde estima que existe cerca de 1,2 milhões de casos de Alzheimer no Brasil, sendo que a maior parte deles são ainda não foram ainda diagnosticados, né? Então, tem muitas pessoas que ainda não foi nem no médico. A ocorrência da doença tem se tornado mais frequente à medida que a população envelhece. Cientistas eles apontam que o altruísmo pode indicar o índice da doença. A pesquisa contou com a participação de 67 idosos e cada um foi colocado em contato com conhecimento durante o experimento, né? O participante foi convidado a escolher como distribuir $10, gastando consigo mesmo os indivíduos com um estranho. Os pesquisadores descobriram que os idosos mais inclinados a dar dinheiro a desconhecido apresentavam pior estado cognitivo, sugerindo que eles tinham mais chance de terem a doença. O coordenador da pesquisa teve dificuldade também em lidar com o dinheiro e, supostamente, ele tem afirmado que os sinais precoces do Alzheimer e em descoberta da sua respaldado hipótese. Pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade para escolher como se vestir de maneira apropriada, seja em relação à combinação das peças ou às condições climáticas. Pesquisas realizadas nas universidades mostram que pessoas com demência apresentam muitas dificuldades para se vestirem sozinhas. O estudo foi feito com 32 pessoas com demência de 3 asilos e outras 15 que moravam na sua própria casa. Cuidadores funcionários do asilo e familiares foram entrevistados e tiveram que dar opinião sobre como os portadores da doença se vestiam. A filha de um dos pacientes escreveu aos cientistas que foi devastador ver como o pai passou a se vestir quando começou a desenvolver o Alzheimer. Olha que interessante, né? A mudança na maneira de se vestir pode ser causada por séries de efeitos do Alzheimer, desde esquecer quais roupas pertencem a si mesmo até o enrijecimento dos músculos, que dificultam a troca de roupas. Dirigir mal. Quem começa a desenvolver Alzheimer também pode passar por uma dificuldade para dirigir, uma vez que as condições começam a afetar as habilidades motoras e o raciocínio. A doença desacelera a reação e torna o ato de estacionar um maior desafio, levando a uma situação de muitos estresses e agitação. Uma pesquisa estudou os hábitos de direção de 139 pessoas durante um ano. Cerca de metade tinha diagnóstico precoce de Alzheimer, enquanto a outra não tinha doença. Os cientistas notaram que as pessoas com Alzheimer eram mais suscetíveis e a fazer mudanças abruptas nas direções e dirigem mais devagar. Xingar bastante. Outro sinal do Alzheimer é que a pessoa
passa a falar muito palavrão, especialmente em situações inadequadas, como na frente de crianças. Pesquisadores da universidade diz também que 18% das pessoas com demência usam palavrões quando for instruídas a citar palavras que começam com determinadas letras no alfabeto. Nenhum dos pacientes saudáveis mencionou essas palavras. Não ter filtro. Assim como o uso indevido de palavrões a pacientes, como Alzheimer, possa ter menos filtro quando vão falar. Conforme a doença de desenvolver, os pacientes passam a ficar mais grosseiro, a falar palavrões inapropriados e a dirigir a estranhos com maior frequência do que anteriormente. Especialistas dizem que o paciente também podem perder as inibições sexuais, passando a tirar a roupa ou ao se tocar de maneira devida em público. O cientista acredita que essa mudança é causada pela diminuição no córtex pré-frontal e no lobo frontal do cérebro, a parte responsável pelo controle das atitudes. É uma dica bem interessante, né? Alzheimer é uma coisa muito normal hoje em dia, né? E não é só as pessoas de idade que está tendo caso em pessoas mais jovens, infelizmente. Bom, essa foi a dica de hoje. Se você gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreva no canal. Estarei deixando uma dica dessa todo dia. Beijos, até a próxima.